você começa a se perguntar por que Deus não envia ele, por que Deus não envia aquele. Porque Deus poderia ter escolhido ali um dos filhos dos sacerdotes da época, Deus poderia ter escolhido um dos juízes, mas por que Deus escolheu Eliseu? Porque como diz lá no tempo de Davi, quando Deus falou para Samuel que ele não olha a aparência, mas sim ele sonda o coração da pessoa. Aleluia a Deus. E quando Deus sonda o coração da pessoa e olha para você e diz que Ele está te chamando, que Ele está te dando oportunidade, por quê? Porque Deus sabe que você é capaz de fazer. Aleluia a Deus. Deus sabe que você é capaz de pegar a palavra e pregar conforme a vontade dEle. Glória a Deus. Porque quantas Aleluia. vezes nós examinamos a palavra, hoje mesmo eu estava meditando e ali abrindo a Bíblia, folheando a Bíblia daqui para lá e não sabia o que pregar. Aí o Senhor ainda me fez lembrar uma campanha de uma irmã uma vez para Minas Gerais. Nós pedimos para ela ler a Bíblia, como de costume, a gente vai fazer campanha na pessoa, pede para ela ler a Bíblia. E ela catou a Bíblia, folheou, eu não acho nenhuma palavra. Eu disse para ela, quantas palavras tem na Bíblia? Você disse que não acha nenhuma palavra. De repente ela viu uma palavra lá de conserto. E ela diz assim, para todo mundo reunir, eu não vou ler essa palavra não, porque essa palavra é muito pesada. Mas a palavra de Deus não é pesada quando ela vem com um conselho para mim, para a tua vida. Por quê? Porque o Senhor quer nos exortar para nós andarmos nos caminhos dele. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos em busca da bênção e da vitória, mas a nossa fé não alcança aquilo que nós manejamos da presença de Deus. E como diz aqui no livro de Hebreus, se eu não estiver enganado, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então eu posso estar na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas se eu não tiver fé para agradar a Deus, nada vai acontecer na minha vida. Verdade, meu Deus. Aí a gente começa a meditar, mas a palavra de Deus também nos diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para esse monte, passa daqui para pular, lança-te o mar e o monte há de lançar. Aí a gente começa a imaginar, então, que tamanho é a minha fé? Você começa a imaginar o tamanho de um grão de mostarda. A palavra de Deus diz que é uma das menores sementes. Aí a gente começa a pensar, então a minha fé não chega até o tamanho de mostarda. Então como eu vou dizer para o monte, como eu vou dizer para o meu problema, seja resolvido em nome de Jesus? Como você vai dizer para seu esposo, seja liberto em nome de Jesus? Como você vai dizer para os seus filhos, para as suas vaidades, fica para trás em nome de Jesus? Aleluia, Deus. Porque é através da nossa fé que nós agradamos a Deus. Glória a Deus. Porque se nós não depositarmos a nossa fé, por mais pequeninas que sejam, e como é depositar a minha e a sua fé? É você determinar em nome de Jesus. Aleluia. É você acreditar que aquilo que Deus falou vai cumprir na sua vida. Glória a Deus. Porque muitas vezes o tempo começa a passar. E quando o tempo começa a passar e as promessas começam a ficar para trás, o que acontece? Vem Satanás, começa a soprar em nossa mente, começa a trazer desânimo para nossas vidas. E de repente a gente começa a olhar a dificuldade, a gente começa a olhar a barreira que está em nossa frente. E de repente, quando nós olhamos a barreira, para o tamanho do gigante que está à nossa frente, o que acontece? Nós pensamos em
É grande o vosso galardão no céu. Então nós não temos que temer o gigante, nós temos que fazer como Davi. Eu vou passar por essa barreira, eu vou passar por essa dificuldade. Por quê? Porque em nome de Jesus eu vou vencer. Porque toda vez que você colocar o nome de Jesus na frente, toda vez que você disser em nome de Jesus, isso vai acontecer. Você pode ter certeza que o